Nesses dias estive pensando que com o tempo as coisas vão passando e vão sendo esquecidas as suas histórias, sejam estas coisas objetos ou pessoas. Resolvi então resgatá-las inicialmente para mim, para que se um dia me esquecer, possa novamente recuperar essa memória. Então, dando as boas-vindas a você que está vendo esse vídeo, vou mostrar algumas coisas de casa que encantam o meu ambiente e que trazem histórias que para mim são interessantes. Espero que para você também seja. Estamos entrando em casa. Esse aqui é o meu apartamento, né? Com a copa, a sala, mais à frente o quarto. Como você vê, tem uma série de objetos, quadros, plantas, que são coisas que a mim me encantam. Eu vou me concentrar nesse vídeo nos quadros, porque eles têm muitas histórias e você não precisa autorização para fotografá-lo, filmá-lo. Com pessoas a questão é um pouco mais complicada. Esse aqui é um quadro das janelas de Mariana e Ouro Preto, que é uma cidade que eu gosto muito e que lá estive. E que, portanto, tenho muita história com ela. Aqui eu estou subindo para a cobertura, onde as minhas primeiras fotografias foram feitas e onde estão penduradas na parede. Essa foi a minha primeira fotografia. É uma folha de campânulas e eu os coloquei em preto e branco. Para mim é como se fosse pessoas correndo, né? Ela tem essa importância por ter sido o meu primeiro ensaio fotográfico. Aqui tem um quadro do nosso querido Picasso, da sua fase azul. Aqui caminhamos para algumas portas de Buenos Aires, que é um conjunto que eu gosto muito. Acho maravilhosas as portas de Buenos Aires e que aqui eu as destaco. Trazem-me recordações muito boas. Primeira vez que fui a Buenos Aires, a primeira coisa que eu fiz foi comprar esse pôster, que depois eu transformei em quadro. Vocês podem ver que eu tenho quadros para todos os lugares, até em cima da escada. Esse quadro que está na parede, vou descer aqui a escada com cuidado, a gente tem que ter esse cuidado ao descer de escadas. É de uma fotografia que me fizeram em Montreal. A pessoa com a mão para trás, caminhando no meio dessa folhagem seca, sou eu, com um amigo da época chamado Wilhelm. Ele me levou à sua casa de campo. Então nós caminhávamos nesse maravilhoso outono, chegada do inverno, no meio dessas folhagens. Eu deixo essa foto aqui para lembrar desses momentos frios, mas quentes, que vivi lá. Descendo aqui um pouco mais, já temos um quadro mais à vontade, outro trabalho do nosso querido Picasso, com essa linda mulher deitada, dormitando na beira do Mediterrâneo, com a sua cor mediterrânea. Creio que é da fase azul também. Muito merecida esse quadro e essa imagem, porque realmente o Mediterrâneo te dá esse desejo, essa vontade. Como verá, em certos momentos eu volto atrás, me confundo nas palavras, mas nada foi preparado, somente a vontade. Aqui temos essa escultura, com umas caras de pessoas feito num tipo de cimento. Isso eu comprei na Grécia. Olha que coisa interessante, que trabalho bonito. Me traz lembranças boas também de viagens. Aqui já temos alguns quadros
que hoje, com o tempo, estão se desfazendo. Terei que trocá-los posteriormente. São quadros que eu fotografei, são imagens que eu fotografei e depois transformei em quadros, e que mostram detalhes de telhados, de imagens projetadas no chão. E esses quadros emolduram uma foto do nosso querido Picasso, né? Em uma das suas mulheres. Está saindo um pouco comprometido por causa da luz de fora, mas se não deixasse a janela aberta, vocês não veriam nada. Aqui tem outros quadros também. O inferior é de barcos no entorno da Baía da Guanabara, ou seja, no interior da Baía da Guanabara, e outros são rachaduras de paredes, que me lembram um pouco as coisas da Guerra de Canudos, me lembram um céu, me lembra sofrimento, briga, mas que eu gostei muito dessa foto e transformei em quadro. E aqui temos esse maravilhoso Espírito Santo, feito nessa moldura toda marcada, que eu achei jogada e desvalorizada numa loja do mercado de Belo Horizonte. E eu achei maravilhoso, é uma das peças que eu mais gosto, pela sua naturalidade. Vamos caminhando aqui. Aqui é a minha samambaia, que eu também adoro tanto, e também essa jiboia que cresce por essa escada. Vocês verão que atrás da jiboia terão algumas miniaturas, né? Algumas casinhas que eu gosto demais de tê-las, e eu coloquei na parede, e por lugares onde eu passei. Você tem na Grécia, você tem em Menorca. Aqui também temos vários objetos da cultura brasileira, e temos essa gordinha toda fofa com a mão na cintura que veio de Cuba, né? Temos também esses pequenos objetos que eu trouxe lá do Canadá, foi feito pelos Inuits, ou seja, os antigos esquimós, que agora mudaram de nome para serem mais valorizados. Aqui é um personagem que eu gosto muito, muito importante da minha vida. Por isso que eu estou deitado no ombro dele, que é o nosso querido Dom Quixote de La Mancha, na cidade de Toledo. Aqui eu fiz essa entrada do bar da casa, que realmente não uso. Mas por que crocodilo? Porque meu apelido para os mais íntimos, principalmente da minha cidade, é de jacaré. Aqui, atrás desse copo de estanho, comprado em São João del Rei, vocês podem ver um chapéu e um cachecol despendurado. Isso é num restaurante de Roma, durante um jantar, e que eu achei extremamente combinante esse exemplar de parte do utensílio usado pelo homem italiano. E achei uma delicadeza no meio dessa mobília desse restaurante. Aqui temos também outros objetos. Essa aqui é uma bruxinha, lá de Portugal. Em Portugal eles chamam essa bruxa de meiga, que na verdade é uma protetora dos espaços. Aqui é um artesanato também do Nordeste, que eu gosto muito. Lá tem aquela gordinha também cubana, trazendo as coisas na cabeça e, indefectível, mão na cintura. Porque as cubanas dizem o seguinte: não basta ter-las, há que sabê-las levar. Vou retornar aqui para mostrar um pouco da casa e continuar a caminhada, né? Como vocês podem ver, estou falando, acima de tudo, dos objetos da casa, para preservar a memória desses objetos e suas histórias. Esse é o grande objetivo do vídeo. Vou procurar não me centrar nas pessoas, porque das pessoas eu não tive autorização para filmá-las. Então vocês verão que eu procurarei evitar imagens de pessoas. Aqui, isso aqui precisa ser destacado. É uma carranca que eu trouxe lá de Januária, onde hoje, 20 de janeiro de 2025, meus filhos estão.
Eu devo ter trazido essa carranca há mais de 40 anos. Eu lá estive a trabalho e aí eu peguei essa carranca, que eu acho maravilhosa, porque feita numa única peça, né? E ela me dá sorte, porque ela fica olhando para a porta do apartamento e não deixando os maus olhares, maus desejos entrarem. Um pouco de superstição ajuda a gente a viver também. Aqui nós temos um trabalho que eu gosto muito também. Feito também em... Parece uma esculturazinha, e eu coloquei dentro desse quadro, porque ele tinha se fragmentado, e que, na verdade, é de uma mulher lá de Creta, né? Não só quem o fez, como o que ele simboliza. Aqui também são algumas proteções do Espírito Santo, que eu tenho alguns aqui na casa, e esse peixinho que eu trouxe numa viagem, passando pelos países ali de Cabo Verde, região de Tenerife, né? Muito colorido. Aqui também temos um personagem muito importante na minha vida, que é o nosso querido Pessoa, Fernando Pessoa. Isso eu trouxe lá de uma viagem a Lisboa e ele está fazendo seus escritos. Essa é uma combinação que eu fiz de uma planta seca que eu tinha, umas folhas de samambaias com avencas, mostrando o velho e o novo se dando a mão, se dando a vida. Aqui é um quadro que eu gosto também demais, que é uma mulher na janela, olhando os barcos lá fora, e se nós entrarmos nessa janela também e penetrarmos no olhar dessa mulher, veremos a paz, a tranquilidade, o silêncio, a solitude que essa mulher demonstra ao olhar por essa janela. Parece um quadro extremamente clássico e o é, mas foi feito por Dalí. Pensei inicialmente que fosse de Gaia, a esposa dele, que se visse de modelo, mas parece que não. É a própria irmã dele. Seguindo aqui, vocês podem ver que eu fiz essa sala toda em azul, branco e azul. E aqui eu tenho uns barquinhos que se vê dentro de uma lagoa, ou um pedaço de mar, para ser mais preciso. E essas fotos eu tirei em Puerto Varas, no sul do Chile. E realmente estavam distantes esses barquinhos, mas ficaram ótimas e eu fiz essa composição. E eu quero dizer que, como vocês podem ver, esse espaço que tem as suas paredes em azul, tenta falar do mar, que é uma das coisas que eu gosto tanto. Aqui se vocês vão entrar para ver a parte verde, a parte da natureza, que é a outra coisa que eu gosto demais. Temos aqui uma divisão no espaço, mostrando alguns objetos de artesanato que eu gosto, as casinhas no morro, as casinhas lá também não só de Jequitinhonha, mas também de Salvador, né? Que vão aparecer aqui. Temos também uns artesanatos que eu trouxe também aqui de Minas. Quando você vai para Ouro Preto, você encontra muito desse trabalho. E aqui foi um presente de um amigo meu peruano, que me deu esse trabalho maravilhoso de uma mulher peruana preparando a sua comida. Aqui, eu no meu olhar. Bela foto que me foi tirada e que eu adoro muito, olhando sempre para frente. E aqui no fundo temos um dos quadros que eu também gosto bastante, que eu gosto muito, que é um quadro do Magritte. Magritte é um surrealista e que aqui esse quadro chama O Terapeuta. Se alguém quiser ver as obras dele, eu sugiro dar uma olhada, porque os trabalhos dele são sensacionais.
Como vocês podem ver, as plantas estão tomando conta do espaço, né? Seja samambaias, sejam outras plantas. Essa aqui é a famosa elegantíssima, uma planta que, assim como essa mulher vestida, preparando para fazer o seu vestimento aqui ao lado, elas têm um porte de veras importante, expressivo. Esse quadro que está aqui dentro foi um dos primeiros quadros que eu mandei ampliar. Foi uma fotografia que eu tirei no sítio. Você vê que tem uma sombra. Essa sombra é a sombra minha. Eu fotografei o chão. Então vocês vão ver, se prestarem atenção, que tem folhas no chão, tá vendo? Essas folhas vão dando um formato a esse corpo, onde temos uma cabeça, um tronco, um braço, as pernas e o resto das folhas jogadas no chão. Eu quis dizer com isso que é o ser humano, né, que com o passar do tempo vai se transformando, né? E essa transformação que eu estou querendo registrar, apesar que não é das melhores transformações. Essas plantas aqui vocês conhecem, geralmente devem andar em juntas, uma ao lado da outra, pois elas têm muito significado, né? Aqui temos mais um retrato que me é muito importante, que eu chamei o Coração de Rosa. São fotos que eu fiz de uma da cidade de Guimarães Rosa, Cordisburgo, e que eu compus um quadro com pedaços dessas fotos, fazendo quase que um mosaico. E se vocês prestarem bem atenção, aqui estou eu, apesar que as fotos já estão também com o tempo sumindo. Estou aqui com o Brasinha à minha direita, né? Na lógica que ele tem, que onde que ele, eu diria que ele mantém dele o recanto da memória das coisas que ele gosta, da memória de Cordisburgo. Creio que um pouco, pensando agora, esse vídeo que eu estou fazendo é uma forma também de eu resgatar um pouco a minha memória, né? Mostrando as coisas que me marcaram na história da minha vida. E quem se interessar pode segui-las. Aqui temos dois quadros também interessantes. Esse Batente Toscane, eu ganhei de presente da Regina. Ela sabe que eu gosto muito desses mosaicos. E ela me trouxe essa foto onde os batentes, ou aquelas coisas que estão penduradas nas portas das casas e que eram batidas para que a pessoa que estava no interior soubesse que tem gente chegando, foram registradas, tudo da região da Toscana. Aqui ao lado, esse quadro tem uma história fantástica. Eu sou fascinado com esse quadro. Esse quadro é único no mundo e um autor ignorado. Esses dias, caminhando pela rua, ao dobrar uma esquina, vi um pedaço de alcatex jogado no chão, e com essas cores, com essas imagens, com essas figuras que a mim me parece, Gigi, nesse quadro, todas pintadas. Acredito que o autor não saiba que fez esse quadro. Eu creio que esse eucatex ficava no chão para evitar que que a tinta caísse no solo. Mas de repente eu vi nisso um quadro com toda a sua beleza, né? Ele é feito de cores distintas, planos diversos, distintos personagens. É que tem um personagem fantástico, todo de branco, tá vendo? Olha que coisa expressiva. Seria o quê? A morte não é, né? Porque a morte é em preto. Talvez que se não é a morte, pode ser a vida, né? Olha os demais figuras que você pode ver. Eu estou me dedicando um pouco mais dele para que outras pessoas possam me ajudar a ver o que tem nesse quadro, né? Então esse quadro foi feito naturalmente, espontaneamente, e que eu achei no chão, fotografei e transformei num quadro. Posso dizer então que quase que esse quadro é meu, né? Não a sua feitura.
mas o seu encontro e a sua reprodução. Ninguém mais tem isso. Isso é uma certeza que eu posso lhes garantir. Dando continuidade, aqui também tem um outro mosaico de fotografias. Esses aqui de Janelas de São Luís. Quando fui a São Luís, vi esse mosaico de janelas lá no próprio aeroporto. E antes de chegar na cidade, eu já tinha comprado esse pôster com essas janelas, que eu achei maravilhosas, essas janelas de São Luís. Como vê, isso vão falando um pouco de mim, né? Das coisas que eu gosto. Continuando aqui, eu estou entrando pelo corredor da casa, onde eu coloquei algumas fotos minhas. Eu gosto de fotografar. Essa é uma foto em que eu fiz de uma barraca que estava na Praça de Santa Teresa, e que você pode ver que ela é feita de voal, né? E ela parece uma imagem de uma pessoa, isso no meu olhar. Aqui tem outra que eu gosto muito também, em que tem uma imagem, no meu olhar, de uma pessoa velha, segurando uma bengala, curvada pelo tempo. Na verdade, isso era um pano que estava jogado sobre o telhado de uma casa. Aqui outra imagem que eu gosto demais. Vocês podem perguntar o que é isso, né? Para mim, como eu sei, isso aqui é uma flor de sibipiruna entreaberta. E no meu sentido figurado, isso aqui é o sexo feminino, né? Com seus lábios, com seu clítoris, com as sugas dos grandes lábios. Eu acho maravilhoso. Várias pessoas já me compraram essa foto, e geralmente são mulheres. Deve ter um sentido. Aqui temos uma outra foto que eu transformei em quadro, em que algumas pessoas veem a Vênus de Milo, seus braços ali, né? Outros veem também um cachorro branco com focinho preto. Cada um tem o seu olhar. Como você vê, muitas fotos. Essa aqui é uma foto muito naturalista, muito realista. É uma passagem entre duas praças da cidade antiga de Barcelona, né? As suas cores, as penumbras, a pouca entrada de sol, e eu as acho maravilhosas. Eu a fiz quando eu morava em Barcelona, e ao chegar aqui com essa foto, eu reproduzi num tamanho maior. Desculpe a tosse, mas estou numa gripinha, tentando aproveitar o meu tempo fazendo essas coisas. Essa foto, que a luz está atrapalhando um pouco, vou ver se eu melhoro, foi feita de um muro na cidade de Tiradentes, com esses cravos de defunto, com umas imagens, parece de um objeto aqui atrás, um personagem, um carneirinho, ou seja lá o que for. Eu gosto muito dessa foto, me dá um pouco de paz. Ao fundo, são 3 quadros. Esse quadro da direita é a parte lateral de um navio, ele foi feito em Vitória. Eu vejo nesse quadro, parece que 3 vultos numa praia, as ondas, e eu acho que dá um tom extremamente melancólico. Nesse outro quadro aqui, foi feito também numa parte lateral de um navio que jogou as suas amarras lá na Baía de Guanabara, né? Você pode ver os buracos por onde a água sai do navio. Eu pensei que fosse como o Castelo de Hamlet, foi o nome que eu dei a esse quadro. Acho ele muito legal. E aqui também, outra parede lateral dos navios. Vocês podem ver essas marcas que eles fazem. Adoro a combinação dessas cores. Eu vou caminhando um pouco para mostrar outros quadros, porque, inclusive, esse vídeo já está começando a ficar grande. Aqui é um personagem que eu adoro na minha história, porque ele me lembra muito a mim, com uma boca grande, meus olhos estatelados, o meu nariz, que é muito pequenininho, vocês podem observar, né?
e que o corpinho curto, né, e pescoçudo, com os braços fortes e as panturrilhas torneadas, né? Essa imagem, esse boneco, eu os encontrei em Praga, descendo uma das ruas lá que dá no castelo. E eu fiquei doido com esse boneco e o comprei. Aqui é o meu recanto da memória. É onde que eu deixo registrado as coisas, as coisas que eu vivi com pessoas, né? E que eu dei o nome, então, de recanto da memória. Vou colocá-la aqui mais visível a esse conjunto de coisas e objetos. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, porque só esse quarto já é suficiente para ocupar mais ou menos uns 15, 20 minutos. Me concentrarei só nos quadros maiores que aqui estão. Um desses quadros é esse aqui. Lula, Brasil, PT, Partido dos Trabalhadores, Núcleo de Barcelona. Isso se deu quando eu morava em Barcelona e nós tínhamos um núcleo do PT na cidade que faziam eventos para arrecadar recursos para o PT quando era um partido pequeno e estava no início das suas lutas. E eu ganhei essa camisa e tem, obviamente, uma assinatura que já está quase sumindo, mas se forçarmos um pouco, a gente pode ver ter escrito Lula. O Lula que me deu essa camisa, com um abraço da parte dele. Aqui são outros dois quadros importantes. Estou deixando a janela aberta para refrigerar um pouco, mas dá para mostrar os quadros. Alguns não ficam tão nítidos. Esse aqui é uma rosa que hoje está se decompondo e que eu chamei do Olhar de Clô. Clô é um personagem que eu criei e essa rosa amarela dava esse formato de um olho. Aqui um quadro também que eu ganhei de janelas, aí agora lá de Portugal. Esse outro aqui é feito, está difícil um pouco de ver, ao outono em Gramado. Eu fotografei as árvores em Gramado na época do outono e posteriormente eu fiz esse mosaico. Como vocês veem, eu gosto muito de mosaico. Esse aqui é um quadro também muito interessante e importante. Foi tirado de um spa que tem em Barcelona, na província de Barcelona, e é um ponto de turismo e que está situado nos Pirineus, onde você vê, no fundo de lá, onde que as nuvens, o terreno está com mais neve, já é França. E esse lago aqui estava parcialmente congelado. Eu estive lá algumas vezes, é um lugar sensacional. Esse O Pensador de Monet é um quadro que eu gosto muito. Porque, na verdade, o Pensador não é obra do Monet, é obra do Rodin. Assim como essa aquarela que se vê no fundo, não é do Rodin, e sim do Monet. Então, essa figura que está a composição do Pensador, curvada, né, que é um pedaço de árvore, um pedaço de um galho de uma planta que estava no chão, isso estava se projetando na frente de uma parede toda marcada pelo tempo e pelos musgos. Dá parecendo que é uma pessoa que está ocupando a forma do Pensador do Rodin sobre o fundo das aquarelas de Monet. Daí o Pensador de Monet. Essa foto eu fiz no ateliê do meu primo, Márcio Miranda, que é uma pessoa que eu devo muito, que foi um estímulo para eu começar a mexer com fotografias. Então é um abraço que eu mando para o Márcio nesse vídeo. Aqui são alguns outros artesanatos que eu gosto muito. São artesanatos lá do Chile, né? São os artesanatos muito bonitos. O lápis azul, que é esse tipo de pedra azul que tem aqui. E aqui temos uma igrejinha lá de Sabará, né? Que é um lugarzinho também que eu cuido muito, adoro esses detalhes do barroco mineiro.
Aqui temos um pôster que eu fiz e que fiz uma exposição de fotografias lá na rodoviária sobre o patrimônio, história e arte. Foi conseguido junto ao IEFA através do meu filho André. E eu fiz uma exposição de fotografias lá que teve mais de 4.000 pessoas que assinaram o livro, passaram por lá. E a rodoviária é um local que passa 40.000 pessoas por dia. Então, muitas pessoas viram essa exposição, mesmo não tendo deixado as suas assinaturas. Mas eu fiquei muito feliz de poder ter apresentado esse trabalho. Foi em homenagem ao Dia do Patrimônio. Isso foi feito, essa foto foi feita, e esse pôster, em 2013, de 3 a 30 de agosto de 2013, no terminal rodoviário. E lá estou eu com uma foto mais antiga. Eu já fui assim, né? Uma foto lá de Tiradentes. E finalizando, mostrarei mais alguns quadros que ainda tem aqui. Vamos aproveitar e mostrar essa parede aqui também. Tem o recanto mineiro, que eu chamo, né? Com os artesanatos de Minas Gerais, coisas do Jequitinhonha, coisa de São João del Rei. Adoro esse fato desses dois senhores conversando, né? Olha que coisa sensacional. Eu adoro esse tipo de conversa, né? Eu gosto muito de ficar conversando. E aqui vamos vendo as igrejinhas, as casas das Minas Gerais, né? De São Francisco, os trabalhos de bordados, pinturas. Aqui são algumas coisas ditas sobre o que é ser mineiro, né? Aqui também isso aqui já não é de Minas, isso aqui são os corre-fox, os homens que se vestem com essas roupas, lembram um pouco a Ku Klux Klan, e que são nas procissões de Goiás Velho que se usa isso, eu trouxe de lá. Aqui também é um trabalho maravilhoso, que é feito lá em Bichinho. Isso aqui me lembrou um pouco Lacan, o perfil de Lacan, né? Então eu resolvi fazer. Esses são uns trabalhos também lá de Bichinho. Olha que trabalho bonito. Dos Setirantes. Isso aqui é um texto que dizem que foi escrito por Guimarães, que eu acho sensacional. Depois vocês leem com atenção o que está escrito. E agora, finalizando dos quadros daqui, começarei por esse quadro, que eu chamei de religiosidade. À distância, eles parecem uma procissão, né? Cada um levando as suas, como eu diria, os seus estandartes em branco, levando as suas velas também, né? Parece que são velas aqui, tá vendo? As suas velas que serão posteriormente acesas. Mas se vocês observarem direitinho, na verdade não é nada disso. Isso aqui é o que lá no sul de Minas chamava tirolê. Como se fosse um doce, que é um pouco mais endurecido, um puxa-puxa, que se chamava de puxa-puxa, pirulito, colocado numa tábua, e que as pessoas andavam pelas ruas vendendo. Isso eu fotografei em Ouro Preto. Olha que interessante. O vendedor colocava os puxa-puxa nos buraquinhos desses e saía vendendo nas ruas. Mas eu vi nisso aí uma procissão, daí o nome de religiosidade. Caminhando para cá, para os últimos quadros, aqui é um quadro que eu gosto muito também, que me parece uma coisa assim espacial, de outro mundo, mas na verdade é um pedaço de madeira que foi se destruindo com o tempo, tudo acaba, né? E que fazia parte das proteções de construções próximo ao Milastênis. Aqui temos as figuras do Botero. Eu adoro o Botero. Ele adora uma gordinha, o Botero, né? Então vou mostrar algumas mais de perto, mas eu gosto demais do trabalho do Botero. Caminhando para o final, tem esse quadro maior, né?
Aqui vai dar uma visão mais ampla dele. É um quadro onde você vê uma pessoa caminhando entre árvores. Esse quadro eu trouxe de Montreal, onde que eu vivi. Só que com o bater da luz, as imagens foram perdendo a cor. Isso aqui era tudo colorido. Lamentável. Esse personagem que está caminhando ali sou eu com a blusinha verde, tá vendo? Eu estava caminhando no parque de Montreal quando fotografaram. Mesmo assim, mesmo perdendo a cor, essa foto tem muita graça e muita beleza. Assim como as pessoas na vida, apesar do seu envelhecimento, eles têm o seu charme. E finalizando essa parede, que eu adoro, esse meu quarto nessas cores, lembra um pouco as coisas de Minas, né? Que é outro ângulo que eu gosto de destacar na minha história. Apesar que esse trabalho aqui não é do mineiro, é de um pernambucano. Vocês podem ver que trabalho interessante da madeira desses homens, né? Esse homem com um pássaro na mão. Aqui temos uma foto que eu adoro também. Esse aqui podem não acreditar, mas sou eu já tive esse corpício. E é uma foto tirada de perfil. Aparentemente parece que eu estou nu, não, mas eu estou com um shortinho pequeno. Isso é lá na Grécia, na costa grega, tendo por perfil, construído um perfil contra o sol que se punha em um barco passando ao fundo. Esses dois quadros aqui, esse é um clássico, né? O famoso beijo, que eu adoro tanto. E aqui um outro quadro, que é do nosso querido Dalí, né? Que fala sobre o tempo e tudo. E para finalizar, resolvi mostrar para vocês esse quadro aqui, do Snoopy. Sim, um dia vamos morrer, Snoopy. Sim, mas em todos os outros não. Nele vamos viver. É com esse sentido que eu fiz esse vídeo, registrando meu tempo, minha vida. Se eu quiser voltar num outro momento a essas coisas, lembrar das coisas que eu vivi e compartilhá-la com suas pessoas próximas e queridas. Um grande